Jesus nos ensina em Lucas 17, de 3 a 6. E diz assim: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Gente, perdoar também é um ato de fé. E quando Jesus fala daquele nível de perdão, ele diz, Senhor, pera lá, ressuscitar o morto, beleza, ver o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o mudo falar, o leproso ser limpo. Isso aí nossa fé já dá para isso, mas para perdoar isso tanto não. Então ele diz, aumenta a fé. Nós não damos conta de andar no que o Senhor está falando sem uma fé maior. O Senhor precisa aumentar a nossa fé. Não é errado eu e você reconhecermos que temos mais fé, mas naquele momento eles estão transferindo, aumenta aí. E Jesus joga a batata quente de volta. O que ele diz? Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a essa moreira, arranque-se, transplante-se no mar, e ela obedecerá. O que significa ter fé como grão de mostarda? No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, interessante que isso vem no contexto da narrativa da história que eu e você estamos vendo aqui, que é justamente o episódio do pai que trouxe o filho endemoniado. Os discípulos perguntam depois, verso 19, diz que eles perguntam no particular, por que é que nós não conseguimos expulsar? Onde é que a gente errou? Verso 20 de Mateus 17, Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele mudará, e nada lhe será impossível. Agora, gente, espera lá. Jesus disse que o problema é a pequenez da fé. A NVI traduziu isso assim no verso 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Se o problema é a pequenez da fé, que ele acabou de destacar, como é que uma fé pequena resolve tudo e remove qualquer monte? Então, essa pequenez de fé adiante já tinha resolvido. Jesus nunca falou do tamanho. Não é a fezinha do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda. Jesus falou fé como semente. Do que ele está falando? Os discípulos pediram, aumenta a fé. Diz, não sou eu que aumento, vocês que aumentam. Como? Princípio de multiplicação. Usa o que você tem plantando, você vai colher mais do que o que tinha quando plantou. Não é apenas que o grão de mostarda é uma semente pequena e vira uma grande hortaliça, mas virão muito mais sementes, ou seja, é um princípio de multiplicação. Eles estão pedindo para o Senhor, aumenta, multiplica a fé. E diz, multiplica vocês. Quer uma fé maior, usa o que você tem. Quanto mais você usa, quanto mais você exercita, mais sua fé se fortalece. Quem está entendendo? Alguns estão querendo ter os músculos da fé bombados sem nunca ir para a academia. Tem que exercitar a musculatura de fé. E acredite você ou não, quando Jesus diz, no mundo terão aflições, não é um deslize dele, não é que faltou cuidado. Ele está dando para mim e para você oportunidades de exercitar a nossa fé, de vencer circunstâncias, de crescer. Agora, é nossa responsabilidade usar aquilo que a gente tem, para que então, a partir disso, a gente comece a alcançar aquilo que não tem. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se é dele, mas li num dos livros dele, de John Bevere. Ele diz, Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Muitas vezes nós achamos que porque precisamos de algo, Deus fará porque precisamos. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Todo homem precisa ser salvo, mas quem que vai ser salvo? Quem crer. Por mais que Deus deseja que todos se salvem, Ele não apenas sabe que eles precisam de salvação, Ele deseja que eles se salvem. É a fé que vai levar a pessoa a experimentar aquilo que Deus já sabia que ela precisava e que Ele queria fazer. Porque o justo vive pela fé. Quando eu e você entendemos isso, não há outro caminho a escolher, a não ser andar por fé. Ou simplesmente escolher não agradar a Deus e não viver a realidade de tê-lo como galardoador dos que o buscam em fé.